Você já parou para pensar que você, como dono de negócio, pode estar enfrentando algumas questões pessoais? Pois é. Você sabia que nós, como dono de negócio, nós somos bombardeados e nós temos que lidar com várias situações da nossa empresa, situações pessoais, situações comportamentais também, que às vezes afetam diretamente os nossos negócios? Pois é. Eu trouxe aqui meu amigo Pedro Fantino, está aqui na minha frente. Ele vai falar desse assunto para nós que é tão importante, porque querendo ou não, atrás de qualquer CNPJ tem um ser humano, tem você, que cuida da sua empresa, cuida dos seus negócios e quer que dá tudo certo. Igual eu estou aqui no dono de negócio, atrás de mim tem meu CNPJ e sou eu que estou na frente transformando isso aqui. Pedro, seja muito bem-vindo ao podcast Dono de Negócio. Fala, Ed. Cara, prazer estar aqui, né? Eu gosto muito desse movimento aqui que a gente está vivendo aqui de iniciativa, né? Você está iniciando o movimento aqui, começando seu podcast. A gente estava aqui nos bastidores regulando o áudio, cuidando do eco, são muitos detalhes, né? Quando você está começando uma jornada, né? E eu estou aqui pela conversa, cara. A gente vai conversar sobre liderança, vamos compartilhar um pouco da nossa sabedoria. Nós temos alguma para compartilhar com as pessoas, né? E não temos compromisso com a verdade. Compromisso. Não temos compromisso com a verdade. Não é essa verdade que você acha que é verdade, né? O John Grinder, que é um dos entusiastas da programação neurolinguística, ele fala isso com muita propriedade, né? E isso se chama quebra de estado. Porque as pessoas podem pensar assim, mas vem cá, esse cara vai mentir para mim o tempo inteiro? Não, eu vou contar a minha verdade para vocês, aquilo que eu acredito que é verdade. O Ed vai compartilhar a dele, Sim. mas essa não é a realidade nem a verdade pessoal de cada um. O John Grinder ele começa a aula falando o seguinte: eu vou mentir para vocês. Olha. E todos os professores que passaram aqui antes mentiram para vocês. Só que eles não sabiam que eles estavam mentindo. Olha. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que nós não temos acesso à verdade coletiva. Eu tenho a minha realidade, que ela é composta a partir da minha existência, das coisas que eu vivi, daquilo que eu acho que é, né? E nós vamos falar muito de achismo, né? Porque eu gosto muito de trabalhar o achismo aqui, né? E eu sou investigador dessa verdade, eu estou sempre procurando, né? Qual que é a melhor verdade, qual que é a verdade que permanece, e eu vejo esse conflito com o dono de negócio, né? Muitas vezes ele está buscando isso. Na verdade, o que você está falando é interessante, porque eu vou falar por mim, né? No caso. Eu tenho um bom tempo de estrada aí como dono de negócio. Tudo que eu aprendi sozinho, cara, na lida, apanhando, né, batendo e etc e tal. E às vezes teve um momento da minha vida que eu fiz a minha verdade, a verdade para todo mundo que trabalhava comigo. Ou seja, eu queria impor isso goela abaixo, de uma certa forma, para quem trabalhava comigo. E, cara, não deu muito certo, não. Na maioria das vezes eu sempre me estrepei. Porque às vezes a minha verdade não é verdade do negócio, né? Que dica que você dá, cara? Porque eu acredito que igual a mim deve ter vários outros empresários também que seguem a cabeça dele lá e acha que tá certo e é o dono da razão e vai. Que dica que você dá para esse cara? Tipo assim, não, opa, pera aí, dá um passo atrás, pensa, reflete. O que você acha? Que dica que você dá para ele? Cara, qual que é o equilíbrio, né? Qual que é a medida certa de verdade? Porque, por exemplo, se eu não acreditar em nada, eu não vou fazer nada. Então eu vejo muitas vezes as pessoas estão paralisadas, porque como elas não têm a certeza no nível que elas gostariam de ter, elas não tomam decisão, não começam um podcast igual você começou aqui. Né? Verdade. Então a pergunta é, qual é o equilíbrio? Né? O quanto eu tenho que ouvir? Eu sempre acho que você deve ouvir o máximo que você puder. Né? Ah, eu devo ouvir quem não sabe nada do meu negócio? Deve. Porque aquela pessoa não sabe nada do seu negócio, mas a experiência dela, muitas vezes, ela pode te emprestar uma sabedoria que realmente vai fazer a mudança de paradigma, vai fazer aquela quebra. Pedro, mas ouvir não é fácil não, cara. Não é para Não. qualquer um, não. Isso aí fala com você. Ouvir é bem difícil, né? Ué. Oh. Eu fico pensando aqui, né? Sempre que eu estou olhando, conversando com a pessoa, eu estou calibrando. Estou olhando como é que ela está percebendo, então eu estou Sim. vendo a sua confirmação aqui, a sua negação, concordo, não concordo. Eu acho que a gente perde muito disso, porque ouvir, o escutar, não é só a nível de palavras, não é só o que as pessoas estão Legal. dizendo, né? É como elas estão dizendo, como é que elas estão se manifestando. Você falou para mim assim, ouvir não é fácil não. E aí, como é que eu realmente ouvi isso? Uhum. O que o Ed está querendo dizer com isso? Uhum. E aí, a próxima pergunta que eu tenho que te fazer, né? Não é fácil em que sentido, Ed? Uhum.
Às vezes porque eu não entendi. Às vezes porque eu me expressei, você está falando uma coisa, eu não entendi o que você falou, então eu não ouvi direito o que você falou. Às vezes a minha crença me impede de ouvir. Sim. Por isso que essa questão da verdade ela é uma coisa que a gente precisa buscar entender, né? Porque a minha crença é o primeiro bloqueio. Muitas vezes a pessoa vai trazer algo que confronta aquilo que eu conheço, que eu acredito que seja verdade, eu nem vou me permitir ouvir mais. A partir dali eu desliguei todos os meus canais, né? E justamente esse mergulho, né? Como é que essa pessoa pode pensar dessa forma? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? O que faz com que o Ed possa pensar desse jeito? Tem essa pergunta. Qual a experiência? Com base em que ele acredita nisso? Me fala uma coisa, meu amigo, na experiência aí que você tem nesses anos todos, né? Que você já deu consultoria para várias empresas, que eu sei, aqui na nossa região, aqui em Uberlândia. Você já ajudou muitos donos de negócio, o cara que estava meio com a cabeça bugada, colocou ele no prumo e falou, cara, é por aqui que você tem que caminhar. Você já deu consultoria também para equipes também, que eu sei, equipes de venda, equipes de atendimento, então várias situações aí que você já vivenciou. Como que a gente consegue aí? Você acha que qualquer líder, qualquer dono de negócio, ele consegue seguir uma linha mestra para ele poder alcançar o resultado que ele deseja, que ele almeja? Porque nós estamos falando de empresas de médio, pequeno porte, que querendo ou não, quem é o cara? É o cara que bate o escanteio, vai lá, corre para cabecear, fazer o gol e essa carga está toda em cima dele, né? Querendo ou não. Como é que você acha que qualquer pessoa ela consegue entrar numa linha de cruzeiro, digamos assim, de um avião que está em uma velocidade de cruzeiro? Sim. Você acha que consegue? Cara, falando que a gente não tem a certeza absoluta de nada, né? Mas o que eu conheço é que é tudo uma questão de você medir se o esforço compensa. Todo mundo pode desenvolver uma habilidade? Por exemplo, na minha adolescência eu gostava de jogar basquete. Sério? Como você pode ver, não sei por que você está rindo, né? Olha só todo o seu preconceito aqui, né? E é justamente isso aqui. Eu poderia me tornar um ótimo jogador de basquete, mas eu não seria excelente nisso. Porque me falta o quê? O que me falta? Me falta conhecimento em inglês, né? Não é isso que falta para mim? Você está falando outra questão. Do alto do meu 1,80 m, bem compacto aqui, né? Me faltava altura. Mas existem jogadores de basquete que não têm uma altura, como se diz, considerada alta, né? Adequada. Mas a gente sabe que os melhores do mundo são os mais altos. Eles têm aquele que tem, né? Então, eu posso investir uma vida inteira na direção de me tornar um bom jogador de basquete, um excelente jogador de basquete, mas imagina o quanto de esforço extra eu tenho que fazer para eu superar alguém que já começa tendo a altura que é indicada. Né? Naturalmente, né? Então, isso é só para a gente ter uma visão que, no mundo atual, acho que uma das coisas mais graves que nós trabalhamos é querer o tempo inteiro consertar as coisas. Atuar principalmente nos pontos fracos, naquilo que as pessoas não são boas para fazer. Então eu não estou a maior parte do tempo trabalhando nas minhas forças, naquilo que eu faço bem. Eu estou tentando consertar uma deficiência, algo que eu não sei fazer tão bem. Então se eu não sei, né, se eu não sou bom, se eu não gosto de falar em público, eu vou buscar um curso de oratória. Um curso de oratória vai me treinar em técnicas de como falar melhor. Eu acho essencial para todo mundo, né? Um líder, antes de tudo, ele tem que ser um bom comunicador. Ele não precisa gostar. E assim, essa é outra coisa a respeito de liderança. Você não precisa gostar de tudo que você faz, mas você precisa dedicar e procurar formas de fazer cada vez mais aquilo que você gosta e é bom. No início de uma jornada, muitas vezes isso não vai ser possível, né? Olha aqui no seu podcast. Quantas habilidades técnicas. Não, você falou um trem interessante aí, ó. Pra você ver. Tem que se esforçar no que você é bom e no que você gosta, né? Eu adoro fazer isso aqui. Sim. Isso é uma coisa natural para mim. Eu gosto demais, sempre fui envolvido com essa parte, mas nem sempre pude fazer o que eu gosto. Exatamente. Agora eu tô me dando, tô podendo fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é isso aqui, bater papo, é gravar, falar para a câmera, etc, envolver com outros donos de negócio. Eu sempre vivi no mundo corporativo, né? Então isso é muito legal que eu vejo, né? E quando você pega um empresário
aí vai da sua profissão, né? Quando você pega um empresário, você consegue extrair dele as habilidades que ele tem, porque às vezes, cara, na verdade pra você, Pedro, tem muito empresário, muito dono de negócio que o cara é frustrado. Uhum. Às vezes ele toca uma empresa porque foi do meu pai, eu tive que tocar isso aqui, ou às vezes por imposição da necessidade da condição financeira, e às vezes não é nem que o cara gosta, e o cara vive aquilo ali 20, 30 anos frustrado. Sim. No seu trabalho, no que você faz, você consegue identificar isso e às vezes dá até um pouco de alegria para esse cara, nesse dono dessa empresa, em algum momento? Uhum. Cara, identificar é muito fácil, né? Identificar uma pessoa que está frustrada, vamos combinar, não precisa de nenhuma habilidade especial, né? Uhum. A gente identifica muito facilmente, é uma habilidade natural nossa, né? Agora, o que a gente procura entender e ajudar essas pessoas a entender, qual é a realidade dessa frustração? Sim. Né? Porque aqui na nossa mente, cara, está acontecendo muita coisa. Nesse momento agora eu estou conversando, você está conectando o que eu estou falando com as suas experiências passadas, está avaliando se isso realmente é verdade, e aí tem um Ed que está usando um tom de voz específico, tem um Ed que está usando um outro tom de... Quantos Ed tem aí dentro? Tem um punhado. Né? Então a gente precisa entender que o nosso mundo, ele não é só o que está fora, né? Principalmente o que está dentro da gente. Né? E frustração parte de onde? Como é que você sabe que você está frustrado? No meu caso, foi uma coisa que não deu certo, fiquei frustrado, uma coisa que eu pus energia, esforço, por exemplo, isso aqui. Me conta uma frustração aqui de hoje. Hoje nós tentar aqui configurar esse áudio nosso aqui, essas câmeras aqui, ainda não está do jeito que nós queremos. Do meu ponto de vista, é uma frustração. Sim. Pequena, mas Sim. eu tenho certeza que ela vai ser transposta. Tá, então você está me contando que quando você é impedido de ter o resultado que você idealizou, você fica frustrado. Sim. Certo? Sim. E aí, é claro, tem uma intensidade de frustração aí, né? Você não está totalmente frustrado. De 0 a 10, que nota você dá para sua frustração da agora, com relação a esse áudio? 3. 3. Sim. 3 é o nível da frustração. Uhum. É um nível baixo de frustração, baixo. Perfeito? Ok. O que teria que acontecer para ela ser um nível 10? Eu acho que o 10 nós não conseguiríamos chegar, mas seria... O áudio está 100%. Olha, aí que é a questão, o grande ponto, né? Qual que é o nível aceitável? Onde essa frustração vai passar, ela vai sumir do meu radar. Né? Porque enquanto ela está aqui no meu radar, eu preciso tomar uma providência, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou buscar um conhecimento, eu vou encontrar quem sabe, eu vou comprar um equipamento. O que eu preciso fazer para realmente resolver essa frustração para que ela não me perturbe mais? E trazendo isso para o dono de negócio que é frustrado, eu trabalho muito com a parte de sucessão familiar. E aí frustração é o terreno, né? É o terreno principal, porque aí a gente tem um choque de gerações. Nós temos ali o fundador da empresa, o cara que idealizou o negócio, que fez o negócio ser o que é, com grande sucesso. E agora esse cara, qual que é o sonho desse cara? Porque, olha só, quando eu comecei a empreender, tinha empresa de tecnologia por 17 anos ali, e eu comecei com uma mochilinha nas costas, 2 ferramentas, uma caixa de disquete. Essa é da sua época, né? Da época do disquete, né? Tem mais estrada, né? Esse mês que vem eu vou fazer 50 anos. Né? Então já estou aí com meio século aí, já vi algumas coisas aí, principalmente na área de tecnologia. E eu falo assim, a gente é uma geração que tá quebrando uma forma de vida, né? Porque talvez a gente foi a última geração que brincou na rua. Verdade. Olha como isso traz uma experiência diferente, né? Mas para ficar na questão da empresa aqui, né? A gente tem um choque de gerações ali. Então tem o dono que ele está frustrado porque o filho, o herdeiro, não tem a competência que ele gostaria que tivesse. Ou ele não é um bom vendedor como ele era, como ele se reconhece, ou ele não é um líder que consegue bater de frente com as pessoas como ele gostaria que fosse. Ele não é o líder que ele idealizou para ele mesmo. Legal. E a pergunta é, que líder é essa pessoa que está chegando agora? O que eu realmente posso esperar dessa pessoa? Então são várias coisas que a gente precisa trabalhar para identificar qual que é a fonte dessa real frustração. É fácil ficar frustrado, né? Toda vez que eu sou impedido, você me deu a fórmula de
como ficar frustrado. Todas as vezes que eu for impedido de alcançar algo que eu idealizei, que nem sempre é realidade, eu vou me sentir frustrado. Uhum. Cara, você está falando um negócio aí interessante, a questão da sucessão, né? Sucessão corporativa, né? Sim. Igual o meu negócio aqui, vamos pegar eu como exemplo, né? Uhum. Eu empreendo há muito tempo já Sim. na área da tecnologia, né? E o sonho eu acredito que qualquer empreendedor é passar o negócio para os filhos, Sim. é que os filhos toquem, né, o negócio e segue adiante ali, Uhum. porque foi construído com muito esforço, cara. Sim. Então, e eu passo isso aqui. Você está falando num ponto que eu passo isso aqui. Estou tentando trazer minha filha para o negócio, apesar dela ter todas as características que eu tenho, técnicas, habilidades técnicas, ela tem também, porém, abre aspas, às vezes eu acho que não é o sonho dela, ou isso, aquilo outro, e geram certos atritos ali. Como que a gente consegue fazer uma sucessão dessa, ou às vezes até incorporar, porque uma empresa, cara, eu vejo assim, ela depende de sérios fatores, de sérias pessoas, de várias pessoas, né? Para que ela consiga rodar, pelo menos a micro, a média, a micro e a pequena empresa, né? E às vezes a família, que deveria ser mais unida, às vezes ela não é, que é o pega do negócio. Sim. Ou seja, o cara tem 2 filhos ali, tem uma empresa e ele quer tocar. Não, mas a minha mulher poderia cuidar do financeiro, Sim. minha filha poderia cuidar das entregas, meu outro filho poderia cuidar aqui da parte logística do negócio, da produção. Cara, é um ninho de gato, bicho. É um trem louco isso aí. Eu até li uma reportagem uma vez que empresa familiar, bicho, é muito difícil você fazer ela sobreviver. Você fazer ela coisar. Falando tudo isso que eu falei, cara, vamos desenhar esse cenário. Sim. Como que você consegue, você, Pedro, na sua profissão, fala para o pessoal que está nos ouvindo agora, que está numa situação dessa, para que a empresa dele não afunda, porque ele está no meio do abismo aqui, cara. Ou eu faço esse povo vir para dentro do barco, ou eu vou fechar esse negócio aqui, cara. Como que faz, cara? Tá bom. Cara, essa conversa gera uma ansiedade, não gera? Demais da conta. Você já começa a pensar o conflito, quem já viveu por esse conflito várias vezes, quem já presenciou ele várias vezes, né? E se você fosse pensar imediatamente aqui, qual que é o primeiro conselho que você daria para um dono de negócio que quer trazer o filho para a empresa? Eu não sei. Eu não sei. O conselho mais sábio seria: não traga. Não traga só pelo negócio, né? Porque a questão é a seguinte: as pessoas dentro de uma empresa, elas têm que ter um objetivo, uma missão. Elas têm que cumprir um papel. E qual que é o principal problema? É que o desejo do dono, né, é a mesma fórmula da frustração. Eu quero que o meu filho seja dono do negócio. Mas veja bem, para quê? Por que eu quero que isso aconteça? Isso é uma extensão da minha própria necessidade ou isso está cumprindo uma visão? Não, na verdade, eu sou um pouquinho meio diferente. Só te cortando um pouquinho sobre isso aí, Sim, eu acho claro. que é mais a questão de financeira. Pelo menos para as pequenas e médias empresas. Que é uma questão por quê? Porque a empresa minha, que eu fundei, vamos usar eu como exemplo, ela sustentou toda essa cadeia de filho, família, etc, etc. Essa é a motivação mais comum. Aí na maioria das vezes o cara pensa, nossa, então se esse moleque não vier aqui para dentro do negócio, vai acabar o dia e vocês vão passar necessidade. Será que ele vai ser capaz de se sustentar fora desse negócio aqui? Uma cabeça louca. E aí? Exatamente. Aí imagina você trazer uma pessoa que não tem competência para ser líder na sua empresa. O que vai acontecer? Vai foder com tudo, vai lascar tudo. E aí o que acontece? Às vezes eu lido com muitos donos de negócio que os filhos têm uma autoestima muito baixa. Né? Porque qual que é o perfil do empreendedor? Aquele cara que realmente vai para frente. É isso aqui, autoconfiança lá em cima, cara. Isso aqui, ó. Cara, eu posso tudo, eu realizo. Não, o empreendedor é um realizador, o cara faz. E quanto mais você tem sucesso, mais a sua confiança aumenta. Sua autoconfiança aumenta, não é verdade?
E às vezes as pessoas têm tanto sucesso, eu fico vendo a história aí do Alair Martins, como é que chama o seu, do Arcon? Não sei. Poxa, perdão, esqueci. Pessoal da Acho que é Algar. Dilson aqui, né? É, o Dilson. A gente vê a trajetória dessas pessoas, o momento que elas estavam, né? A gente percebe que eles começaram de uma forma muito simples Foi. e cresceram de uma maneira assim, o crescimento muito rápido, principalmente para os padrões da época. Hoje você tem negócios que você cresce muito rápido, né? Então, o nível de autoconfiança é muito alto. E para o herdeiro está olhando ali o pai, né, que admira muito e que às vezes não se identifica muito. Outro fator é que às vezes o pai é muito duro. Uhum. Né? E o negócio familiar tem uma questão, ela não termina às 18 horas. Uhum. Aquela questão lá, aquela ofensa que foi feita, aquela forma de lidar com os problemas, ele vai para o almoço de domingo. Já viu aquele almoço de domingo que a família está ali depois daquela decisão que dentro das empresas, né, você não vai fazer aquilo que agrada a todo mundo sempre. Liderança não é um concurso de popularidade. As pessoas não vão ganhar, não vão ficar satisfeitas o tempo inteiro. E trazendo todas essas questões, a gente precisa entender que isso requer um cuidado maior. Então, antes de trazer um herdeiro para dentro da empresa, a primeira coisa que eu preciso saber é se ele quer. Ah, mas se ele não quer? Cara, se ele não quer, talvez eu possa ajudá-lo a querer. Eu posso ajudá-lo a perceber as vantagens de estar ali. Ele precisa encontrar o caminho dele. Eu gosto muito da ideia de que os herdeiros vão trabalhar no mercado fora da sua empresa antes de vir para dentro, para que eles possam ter uma experiência. Uma das coisas que eu vejo que prejudica muitas pessoas no dia a dia é a falta de empatia. Então, por exemplo, a pessoa nunca teve uma experiência de ter um chefe duro, de trabalhar, de entrar num horário específico, de cumprir prazos, e de repente ela está liderando pessoas. E está cobrando as pessoas justamente por isso. Ela não tem essa experiência pessoal. Então ela não consegue ter empatia dos motivos. Tá? Então acho que existe toda uma construção para eu trazer uma pessoa para dentro do negócio. Então, independente dela ser seu herdeiro, eu preciso saber, a primeira coisa, pré-requisito que essa pessoa precisa atender, ela precisa ter um nível de competência adequado. Existe uma área que nós chamamos área de flow, é um termo mais técnico aqui, mas ela acontece quando? Quando eu tenho nível de habilidade alinhado com o meu nível de desafio, quando essas duas linhas se encontram, a habilidade adequada ao meu desafio, eu tenho uma área de flow. O que é a área de flow? É a área onde a gente está tranquilo para fazer o que precisa ser feito. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está tendo uma conversa. Nosso negócio é de ter conversas. Né? Então, a gente vai ter essas conversas aqui com muita tranquilidade, porque no nosso dia a dia, a gente não está sendo muito desafiado aqui. Nesse momento agora. Às vezes tem uma pergunta ou outra que a gente precisa responder, mas é tranquilo lidar com essas perguntas para nós. Agora, se você coloca uma pessoa que não tem essa habilidade desenvolvida, isso vai ser um grande desafio para ela. A pessoa vai secar a boca, vai dar sudorese, vai gaguejar, não vai conseguir conectar ideias. Né? E aí ela vai ficar fora dessa área de flow a maior parte do tempo. Então ela está sendo cobrada por habilidades que ela não tem a maior parte do tempo. E isso vai gerar muito estresse e vai gerar a perda do fator mais importante para um líder. Vai gerar até repulsa, né? Pelo negócio, né? Vai quebrar a confiança do líder. Uma vez, eu fui instrutor do Empretec, no Sebrae. E uma vez eu estava lá numa instrução e meu filho estava tendo um campeonato de futebol. E meu filho, ele era goleiro. E o time dele perdeu de 7-1. E ele ficou, assim, ele ficou realmente, a autoconfiança dele ficou muito abalada naquele momento lá. E eu falei para ele, meu filho, a gente tem que aprender, na época eu falei assim, a gente tem que aprender a perder também. E aí eu tinha um amigo que era muito sábio nessa época, e ele falou para mim, ele me chamou e falou, Pedro, olha, a gente realmente precisa lidar com as perdas. Mas você está colocando seu filho numa situação onde ele está perdendo demais. O time dele não vai conseguir responder a isso aqui. E ele é o alvo principal ali, porque o goleiro é o cara que leva muita culpa ali, né? Então você está colocando seu filho num ambiente onde ele só está perdendo. Não está tendo equilíbrio aí. Então isso gera um fator psicológico muito grande. Então às vezes isso serve para quê dentro do mundo da empresa, né? Às vezes eu vou colocar a pessoa que está chegando, independente de ser herdeiro ou não, numa situação
onde ela vai falhar a maior parte do tempo. E esse é o papel do líder. Eu preciso colocar pessoas que estejam, a maior parte do tempo, elas estão progredindo, elas estão avançando, tendo sucesso. Entendi. Vou te fazer uma pergunta seguinte, então. Você está tocando num ponto interessantíssimo, né? Então, vamos desenhar o cenário seguinte. Eu sou fundador do meu negócio, da minha empresa, encabecei o negócio até hoje e tal. E tem outras pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho que colocá-las em cargos de liderança, tomadores de decisões proativas, né? Sim. A pessoa tem que ser proativa, porque senão ela só fica esperando as coisas acontecerem. Pessoas na produção, etc, etc. O trabalho que precisa ser feito, aí você vai me responder se é só no líder, no dono do negócio, ou se é no cara que vai se tornar um líder ali, um gerente, ou no cara da produção, etc, etc. Vou falar por mim, cara, porque na hora que você está no pega, a ansiedade de fazer o negócio, o pau tá torando, bicho. Você está aqui, sentado aqui, tem que fazer as coisas. E a pessoa que deveria fazer as entregas não fazem. O cara que deveria produzir não produz. O cara que deveria fazer tal coisa não faz. Você que é o cara que está arquitetando tudo isso aí, tá ali mordendo nas canelas, bicho. Sim. Como fazer com que tenha um equilíbrio? O que você está me falando é ter equilíbrio. Sim. Pedro, na teoria é lindo demais, cara. Na teoria tudo funciona. Tá tudo certo. E na prática, e no pega, e no dia a dia, porque nós estamos falando aqui para quem é empresário, pequeno, médio, empresário, o cara que é realmente, ele vive nesse cenário. Sim. Aí eu falo por mim, eu sou muito ansioso nas coisas que eu tenho que fazer. Certo. Aí às vezes você atropela, passa por cima de todo mundo, me dá aqui, deixa eu fazer esse negócio que eu vou fazer, você não faz nada, etc, etc. Como lidar com isso? Como criar esse equilíbrio entre essas pessoas que são fundamentais para o negócio? Perfeito. Cara, aqui a gente não tem, como a gente conversou no começo aqui, né? É só a experiência que eu tenho vivido. Tudo que a gente está falando aqui são coisas que eu vi, né? Tem a parte teórica e eu acho que esse é um dos equívocos que o empreendedor coloca. Mas na teoria, a teoria é mais fácil, né? Só que essa teoria precisa virar prática, se ela faz sentido. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho que desenvolver quem dentro da minha organização em relação à liderança? Cara, todo mundo. Né? E quem é a primeira pessoa que precisa se tornar um melhor líder? O dono, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque só depois que ele se torna um bom líder que ele vai poder ser modelo. Liderança é ser modelo. Na empresa só acontece o que o líder permite. Então, se a sua empresa, se você está vivendo um caos na sua empresa, se você está insatisfeito com várias coisas, primeira coisa é porque você permite isso ainda. Principalmente se isso faz muito tempo que está dessa forma. E como é que você permite isso? Principalmente na escolha das pessoas que vão ocupar as posições. Clareza, visão, metas, indicadores claros de resultado. Como é que eu sei que uma pessoa não está indo bem? Ela me entrega, nas entregas dela. Pois é, só que olha o detalhe, esse é um equívoco. Não é na entrega final. Porque até chegar na entrega, já aconteceu um monte de coisa antes. Então as pessoas falam o seguinte, olha, a meta de vendas é 20% mais esse mês. Quando é que eu devo olhar esse resultado? Na teoria, Pedro, sempre, constante. Na prática é sempre constante. Você precisa encontrar pontos de intervenção. Só que é o seguinte, para aumentar 20% nas vendas, você aí que conhece um pouquinho, o que tem que acontecer para que as vendas aumentem 20% em qualquer cenário hipotético aí? Você tem que ter um departamento comercial para tracionar isso para você, ferramentas. Não, vamos para ação. Você tem um único vendedor. E esse vendedor precisa aumentar o resultado dele em 20%. O que tem que acontecer? Ele tem que ter ferramentas para ele trabalhar. Ué. Vamos lá, depende 100% dele. Ele tem todas as ferramentas e todos os recursos. O que tem que acontecer? Pedro, ele tem que estar motivado para trabalhar, ué. Motivado para trabalhar fazer o quê? Para produzir, para ganhar mais dinheiro. O que significa produzir? Como é que você sabe que o seu vendedor está produzindo? Eu vou ter que olhar os números. Quais números? Das visitas, ou das ligações, ou dos contatos, dos contratos. Olha o nível de confusão. É louco, meu. Olha o nível de confusão, né? Porque olha só,
Cara, você tem que ter, como líder, 5 indicadores principais de cada área sua. Então, por exemplo, como é que eu sei que vendas está indo bem? Eu tenho 5 números de vendas. Eu tenho números de prospecção, quantidade de ligações, eu tenho quantidade de visitas, quantas apresentações o cara está fazendo, quantos produtos estão em... Eu tenho que definir o que é importante no meu processo de vendas. Porque para a venda acontecer, quais são as ações que dependem 100% do seu vendedor para ela acontecer? E às vezes ele não vai alcançar os 20% nesse mês. Mas se ele está cuidando dessas 5 etapas, estou dando exemplo de 5 etapas, e geralmente são as principais mesmo, que na minha experiência, podem ser mais. Mas quando a venda não acontece, eu preciso primeiro olhar para esses 5 indicadores. Pô, não tá vendendo. Não está vendendo. Mas como é que está a quantidade de visitas? O cara está fazendo a quantidade de visitas normal. Ok. E quanto à quantidade de ligações? Tá, mas nessa quantidade de visitas, quantos nãos a gente está tendo? Entendi. A gente está tendo X nãos. Aí eu preciso investigar qual que é a Mas motivação aí desses entra nãos. ferramentas para isso, ferramentas de CRM, sistemas, né? Entra sim, mas isso você pode fazer, hoje no dia não tem mais papel de pão, né? Não tem não, acabou até os papéis. Então não vou te dar uma ferramenta que não existe. Pega uma folha sulfite lá e coloca, ainda tem folha sulfite ainda, né? Ainda está existindo ainda. Ainda, aproveita enquanto ainda tem e coloca lá quais são os seus indicadores principais de resultado naquela área que você não está satisfeito, onde você está frustrado. Seja para sua família, seja para quem for. Tá? Legal. E aí você vai olhar ali qual é o ponto que você precisa melhorar, qual é a ação que você tem que fazer. Sempre tem algo que você pode fazer ali. Né? E eu falo o seguinte, Ed, é uma coisa mais difícil para o líder. Um líder é tão bom quanto tanto de verdade ele aguenta. Né? E essa preocupação com a verdade, eu disse aqui no comecinho aqui, né, que a gente não tem compromisso com a verdade. Não é a verdade absoluta, mas é a busca pela verdade que nós temos aqui. Né? E ouvir a verdade é algo que atrapalha muito o desenvolvimento do líder. Não ouvir a verdade, né? Atrapalha muito o desenvolvimento do líder, porque ele se fecha muito. A verdade que alguém está compartilhando com você é fonte de aprendizagem para você. É a questão de lidar, no termo técnico lá, que a gente fala do feedback. Eu não sei ouvir um feedback. Veja bem aqui, a gente começou aqui conversando. Quantas coisas eu te disse, a gente foi conversando aqui, porque esse é o meu papel. O meu papel é ver algo que eu percebo e te dizer, do jeito que eu percebo, com menos filtro possível. É por isso que o que eu faço às vezes é muito efetivo, Ed. O empresário, o dono de negócio, ele vai ficando numa posição muito blindada, onde ele não sente que ele pode confiar em alguém. Isso é um fato. Para falar coisas que são importantes. E muitas vezes ele não, muitas vezes não aceita receber a verdade, não acolhe essa verdade de uma forma produtiva, as pessoas começam a deixar de dizer para ele o que elas realmente pensam. Isso é o mais comum. Né? E aí o líder vai se isolando. Ele começa a não poder confiar que as pessoas vão dizer o que precisa ser dito. Legal. Pedro, cara, nosso bate-papo aqui tá topzera demais. Tô vendo que você é um cara que tem muita bagagem, né? Bagagem lá prática aí. Eu sei que tá ouvindo nós aí. Ó, se fosse você, seguir aí lá nas redes sociais. Pedro Fantini, seu Instagram, né? Sim. Pedro Fantini, segue lá. Tem vários materiais que ele posta lá, várias coisas que ele produz nas redes sociais dele e de clientes também que ele atende, né? Ô Pedro, me fala uma coisa. Para a gente encerrar aí a questão de hábito, né? Ou seja, tudo isso que nós conversamos aqui lida diretamente com a questão pessoal, a questão da pessoa mudar os hábitos dela, né? Dela conseguir enxergar, ver isso, internalizar isso e falar, ops, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás, eu tenho que tracionar, né? Aí é onde vai o hábito realmente da pessoa conseguir tracionar isso aí. Para a gente fechar esse podcast nosso, fala um pouquinho sobre o hábito. Você tem um projeto chamado Power Apps, né? Comenta um pouquinho para nós sobre isso, que às vezes pode ajudar o pessoal que está assistindo nós agora. Então, a gente estava conversando um pouco, né? Que as pessoas às vezes não entendem bem qual é o papel do hábito aqui na formação de liderança. Nós somos criaturas de hábitos. Se você prestar atenção, você tem uma tendência a iniciar a sua segunda-feira sempre da mesma forma. Você tem um ritual.
Às vezes esse ritual já é claro e intencional para você. Você tem a intenção de executar as coisas dessa forma, de iniciar o dia desse jeito, né? E às vezes você nem percebe disso. E esse é um grande problema, né? Quando você não percebe que você tem mantido algumas coisas como hábito, e aí você não reconhece que aquilo é o que está sendo a fonte do seu sucesso, e às vezes até a fonte dos seus fracassos, da sua insatisfação está gerando por aí. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar muito com as lideranças? Quais são suas rotinas preferenciais de resultado? O que você faz que funciona? Segunda-feira é dia de quê? Qual que é a sua rotina de planejamento? Por exemplo, qual que é uma grande resistência que a gente quebra quando entra numa organização? A agenda. Por incrível que pareça, as pessoas têm uma resistência enorme a ter uma agenda. Porque agenda implica em compromisso. Hábito tem a ver com disciplina. Os hábitos conscientes, o hábito que eu gosto de chamar de power hábitos, é o hábito que realmente funciona na sua rotina. Não tem a ver com esse hábito de levantar às 5 da manhã, tomar banho frio, essas coisas que são modas na internet, né? E aí, essas coisas até funcionam para algumas pessoas, mas não funcionam para todo mundo. Então, quando a gente vai começar a ter uma conversa com a liderança, uma das primeiras coisas que eu quero saber é como é que está a sua saúde. Você está dormindo bem? Seu cabelo está caindo, Ed? Eu quero saber essas coisas. O meu, às vezes, está caindo um pouco. Eu quero saber como é que você está bem de saúde. Porque uma primeira coisa, se você não dorme bem, o restante tudo vai ter problema. E aí a gente precisa criar uma rotina saudável para você. Porque a gente fala o seguinte, o cara pirou de uma hora para outra. Não é verdade, isso não acontece de uma hora para outra. Isso vai acumulando. Olha. Você vai acumulando, porque você não tem uma rotina de descarga, uma rotina saudável. Então, o que a ciência sempre está dizendo? Que ela concorda. Tudo que você vai ouvir a respeito de bem-estar e saúde, você vai falar o seguinte, o cara precisa dormir bem, ele precisa se exercitar, tomar sol e se alimentar bem. Básico. O básico. E esse é o básico que a maioria não consegue fazer. Não consegue fazer. Primeiro porque não dá importância devida, né? A pessoa precisa saber o seguinte, como que essas pequenas coisas vão fazer diferença no meu dia a dia? Uma vez que você aprende a transformar esses hábitos dentro da sua rotina, você vai replicar esse aprendizado para todas as áreas. Por exemplo, qual é o hábito de conversar com a minha equipe? Qual o hábito que eu tenho de conversar com a minha equipe? Eu só converso quando alguma coisa vai mal? A maioria das empresas. A maioria dos empresários fala o seguinte, olha, vamos conversar lá na minha sala. O que você já pensa? Deu alguma coisa errada. Deu né? ruim. Deu uma coisa errada. Tem empresário que eu entro no negócio e falo o seguinte, você não vai conversar com mais ninguém na sua sala. Na sua sala, você só vai chamar as pessoas para promover, elogiar, você vai criar um estado bom na sua sala. Porque você precisa ancorar bons estados emocionais. Então, por exemplo, nessa sala aqui, a gente já começa a ancorar que é um lugar de a gente conversar livremente, a gente compartilhar as ideias, sejam elas que a maioria concorde ou que não concorde, mas aqui nós temos um ambiente de liberdade para conversar. Então a gente já entra aqui sabendo que eu posso ter uma boa conversa. Esse é o estado dessa sala. Mas se, por exemplo, toda vez que eu fosse falar alguma coisa, que fosse contra os seus valores, você me confrontasse, ou dissesse que eu estou enganado, ou não fosse respeitoso comigo, e as pessoas ouvissem isso, como é que seriam os próximos convidados? Estariam na mesma frequência aí, negativa. Elas já saíram de casa pensando dessa forma. Então, para isso, o dono de negócio ele tem que ter esse hábito de não fazer da sala dele um campo de guerra. Não fazer do seu entorno, né? Por exemplo, quando o dono de negócio chega... É habitual, né? Quando o dono chega na empresa, as pessoas ficam felizes ou elas estão com medo? A maioria das vezes, Pedro, elas ficam com medo. Acontece bastante, menos que deveria acontecer. Né? Mas assim, ter essa autoridade, as pessoas saberem, olha, essa pessoa chegou aqui na empresa, é hora de trabalhar direito, não é tão ruim, não é ruim. Né? Agora, as pessoas trabalharem melhor porque você não está presente, às vezes é até desejável também. Tem uma frase que fala o seguinte, chefes são como as nuvens, é só eles desaparecerem que o dia fica lindo. Coisa louca. Mas é o que a maioria das pessoas pensa, né? Um dia eu entrei numa empresa e o cara falou o seguinte,
Cara, a empresa aqui funciona muito bem. Quando eu estou aqui, está tudo bem. Mas se eu sair da empresa, para de, para de funcionar. Uhum. As pessoas já não produzem tanto, então tem que ficar em cima. Você construiu um negócio para ter que ficar vigiando as pessoas? Não rola, né? Então, ter o hábito de Beleza. entender o que faz bem para você. O que faz bem para o seu negócio? Quais são as rotinas? Só para concluir aqui, né? Quais são as rotinas que fazem bem para o seu negócio, que te torna mais saudável, que torna as pessoas mais produtivas e a maior parte do tempo mais felizes. Elas não precisam ficar o tempo inteiro felizes e alegres ali, né? Mas elas precisam saber que vale a pena estar ali e que esse é um ambiente, inclusive, saudável. Meu irmão, obrigado por esse bate-papo nosso. Gostei demais de trocar umas ideias aí. É sempre valioso. E hoje em dia eu vejo que a cabeça dos donos estão toda bugada, cara. Tá todo mundo aí com os nervos à flor da pele, literalmente mesmo. Porque está enfrentando aí muitas questões pessoais, profissionais e os grandes desafios aí desse país nosso, né? Então, quero te agradecer por ter vindo aqui no podcast nosso. Cara, para mim é uma honra. Nós estamos aí, a velha guarda aí, digamos assim, né? Estamos aí no campo de batalha aí, tracionando muita coisa, né? Ó, mais uma vez, se você quiser seguir o Pedro lá no Instagram, Pedro Fantini, só seguir lá, ele tem muito material que ele coloca lá. Tem o Power Apps também, que ele acabou de falar aqui. E o Pedro faz parte do Dono de Negócio, é um dos membros fundadores, está aqui conosco. Em breve você vai ter acesso a ele, a informação dele, o contato dele, para poder trocar uma ideia com ele. Porque o objetivo disso aqui, do dono de negócio, é a gente criar conexões. E eu sempre vou falar isso e viver o lado prático do negócio. O que é o lado prático do negócio? Você precisa de um profissional como ele, você vai ter acesso direto a ele. Você precisa apresentar seu produto dentro do negócio, você vai poder sentar aqui nessa mesa, sentar aqui comigo, a gente trocar ideia, falar do seu produto ou do seu serviço para que outros empresários falem, opa, eu preciso contratar o serviço desse cara. Esse é o objetivo do dono de negócio. Se a gente conseguir tracionar, seguir para essa linha, eu acredito que eu cumpri a minha missão. Meu irmão, o que mais? Quer dar uns avisos finais aí? Não, perfeito, pessoal. Vai ser um prazer estar participando aqui do Dono de Negócio. Tem aquela frase que a gente conversou, né? Sozinho você não dá conta, né? Não é o ideal ficar sozinho, principalmente se você é um dono de negócio. Então, se junta aqui com a gente, vamos conversar. Nós temos compromisso em buscar a verdade que ajuda você dentro do seu negócio. É isso que a gente está querendo fazer aqui, de uma forma curiosa e interessada. Então, conta comigo. Estou aqui disposto a isso também. Fechou. E é isso aí, bate-papo com Pedro Fantini. Esse foi o podcast do Negócio. Grande abraço e até breve.